Olá, bem-vindos ao canal, bem-vindos a essa programação. Inscreva-se aqui no canal Cron, TV Cron, né? Deixe o seu like para que o conteúdo chegue a outras pessoas. O meu nome é Cat, eu sou pedagoga formada pela PUC aqui de Campinas. Sou psicopedagoga, né? Pós-graduada em psicopedagogia. Sou estudante de psicologia social e antropologia. Tem cursos de extensões que falam sobre a vida saudável, o emocional da criança, um emocional saudável. Então, essa programação, ela se chama Reeduca Educação. Irei falar do tema educação, reeducação de uma maneira ampla, não apenas de conteúdos escolares, mas uma educação, um reeducar para a vida, para as vivências, as convivências, né? Eu espero que vocês curtam, aproveitem o canal, deixem um comentário, perguntas, tá? E eu vou deixar na descrição a minha página no Instagram, @professora polivalente, tá? Também tem o meu canal Reeduca Educação, tem conteúdos pedagógicos na prática, teoria, então espero contar com vocês. Muito obrigada. Eu vou deixar aqui essa introdução, que eu vou falar primeiramente nesse conteúdo sobre a importância das aulas particulares. O que é uma aula particular? Não só para crianças com déficit, transtornos, problemas de aprendizagem, mas uma prevenção, né? A aula particular, ela precisa, nós precisamos, no nosso país não tem políticas preventivas, então nós não somos educados para a prevenção, só para remediar, né? O meu filho vai na aula particular quando ele apresentar problemas na escola. Não, precisa ser antes, para prevenir, não precisa esperar chegar o problema para, né? As aulas particulares é muito importante em todos os sentidos, né? Tanto para criança quanto para adulto, o aprender não pode parar. Então é disso que eu vou falar nesse primeiro vídeo, tá bom? Vamos ver a seguir os benefícios das aulas particulares, a importância da aula particular como prevenção a dificuldades de aprendizagem, né? E qual é a diferença entre o pedagogo, o professor, o psicopedagogo? A psicopedagogia é responsável por prevenir, analisar, diagnosticar e tratar problemas de aprendizagem. Seus atendimentos institucionais, que são as escolas ou em clínicas, visam analisar a relação entre os professores e o processo de aprendizagem com o objetivo de melhorar o trabalho da instituição, como também os possíveis transtornos ou déficits de aprendizagem. A psicopedagogia cuida do aprender amplo da vida. Aqui você pode ver a diferença entre aula de reforço e aula particular, os benefícios da prevenção, aula particular como prevenção das dificuldades, as aulas particulares focadas no processo do aluno e não da turma em geral, né? O professor ele sabe ajustar o ritmo das aulas, tá? Os benefícios, o foco do professor é a criança. O ritmo da aula é personalizado, a avaliação é feita a todo momento. Então, vamos saber um pouco mais agora. Por que falam assim? Porque quem é pedagoga é professor. Quem é professor não é pedagogo. Porque a pedagogia, ela estuda o desenvolvimento, o crescimento do ser humano, né? Desde a barriga, aí todo o crescimento, né? Até ali a pré-adolescência, né, o adolescente, e a psicopedagogia ela vai amar, mais que isso, até o momento da morte. Então nós somos seres que estamos aprendendo desde o útero até o momento da nossa morte. Existe aprendizagem, né? Às vezes não nos damos conta disso. Então a pedagogia, ela estuda a psicologia do desenvolvimento. Então, por isso que eu falo, eu sou pedagoga, professora e psicopedagoga, tá? E sou estudante, agora no momento estou estudando psicologia social e antropologia. Então, hoje eu vou falar sobre o que é aula particular e a aula de reforço. Então, às vezes a família chega, eu preciso de aula de reforço para o meu filho. Seu filho tá em aula? Tá tendo aula do quê? Não, ele não está tendo aula, tá? Então, você precisa de aulas particulares.
quem irá desenvolver todo o conteúdo a ser trabalhado é o professor. Na aula de reforço, o aluno traz o conteúdo que o professor está trabalhando na escola, dentro da sala de aula. Às vezes a criança está com dificuldade e às vezes não está, porque a aula de reforço ela serve para ensinar de uma maneira diferente que o professor ensinou ali dentro da sala de aula. Aí, se o aluno encontra dificuldade, o professor particular irá explicar o mesmo conteúdo de uma maneira diferente para que aquele aluno saiba, né? Porque é um atendimento personalizado, a atenção é só dele, e muitas vezes dentro da sala de aula é mais de 20 alunos, né? E ele não consegue captar a maneira que o professor está ensinando. Então, o professor particular ele vai trabalhar nisso, com o mesmo conteúdo que o professor está trabalhando em sala de aula, mas de maneira diferente, para que esse aluno possa compreender aquele conteúdo, reformulando atividades, né? Então, e a diferença, e a aula particular, aí é o professor particular que vai desenvolver o planejamento da aula, né? O plano de aula é desenvolvido pelo professor, o aluno pode estar trazendo o tema, né? O aluno traz o tema que ele quer. Eu tenho vontade de aprender sobre o reino animal, então é o professor que vai fazer esse planejamento da aula. Aí sim, aí é um trabalho diferenciado. Aí, além daquela 1 hora aula, o professor ele vai se dedicar mais 1 hora para desenvolver atividades sobre o tema, planejar a aula. Então, os pais ele pagam 1 hora aula, só que essa 1 hora aula não acaba ali, ela se estende, porque precisa ter o planejamento, precisa ter uma conversa, igual como eu trabalho assim, eu atendo o aluno, eu trabalho com o aluno, ele tem aula toda quarta-feira, aí na quarta na terça eu já falo sobre o que vai ser a aula, para a mente já ir se preparando. Eu também falo para os pais, quando chegar um dia antes da aula, já avisa, amanhã é sua aula, para a mente já ir se preparando. A mente precisa se preparar para a aula, para os estudos, não só as crianças como os adultos também, é muito necessário aprender isso. E então o aluno ele pode estar trazendo o tema, o professor irá planejar. Aí eu trabalho com 1 hora aula, depois eu vou desenvolver atividade com que o aluno entendeu, o que ele me deu ideias, né? Então, nas aulas particulares, a responsabilidade de definir os conteúdos é do professor, né? Os combinados com o aluno, precisa muito do acompanhamento da família, a disciplina com horário, desenvolver um quadro de rotina, né? Realizar o feedback, o professor precisa trabalhar numa dinâmica de movimento, né? Aí entra a neurociência, né? Os estudos da neurociência mostram que as crianças, elas aprendem muito mais no movimento, né? Experiências, relacionar conteúdos com o cotidiano, né? Muito importante. Aula particular, principalmente nesse momento da pandemia, ela é importante porque é algo diferenciado para o aluno. O aluno que ele está com a baixa autoestima, ela vai ajudar o aluno a ter uma autoestima, porque o aluno pode enxergar uma possibilidade que ele entendeu, que ele conseguiu entender. Agora não é só mais o meu amigo que sabe, eu também sei. Então, essa é a importância. A avaliação é feita ali na hora, uma avaliação contínua, né? Que mais que a gente pode falar? Investigar, né? O professor da aula de reforço e da aula particular, ele vai investigar como o aluno está entendendo ali dentro da sala de aula e como ele poderá vir entender, né, na aula particular, né? Então, o ambiente precisa estar propício a isso, né? Eu estava lendo uma matéria que fala sobre não precisar ter um diploma para ministrar a aula particular, né? É muito difícil, porque durante ali a faculdade
você aprende sobre dinâmica, né? Sobre a didática, em ministrar uma aula. Então eu não consigo assim entender como esse professor que não é professor ou não é pedagogo vai conseguir ministrar essa aula, porque não é algo que o professor fala e o aluno só responde. É algo que nós temos que considerar o que o aluno também sabe, né? Porque o aluno também ensina para o professor, né? O aluno também traz importantes diálogos para o professor, né? Então, o ambiente é muito importante durante as aulas particulares, viu? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo, né? É muito importante a família entender sobre aula particular e aula de reforço, porque pode vir ter diferenças nos valores, né? Aula particular ser um valor e aula de reforço ser outro valor, porque a aula de reforço, como eu disse no início, o professor não vai precisar fazer um planejamento, né? Normalmente o professor bate o olho, ele está com dificuldade aqui, automaticamente ele já sabe como ele vai dar aquela aula. Agora, para desenvolver um planejamento, aí é diferente, então pode variar os valores também. Com aulas particulares é um tipo de comunicação, uma maneira de se comunicar, então é uma arte, né? Cada professor, cada professora tem a sua maneira, a sua didática específica para ministrar essas aulas. É necessário pensar na maneira diferenciada para atender cada aluno. Você pode ter um aluno do mesmo ano, mas você precisa trabalhar de maneira diferente, porque cada pessoa é única, né? Cada criança, cada jovem, cada adulto tem as suas necessidades e maneiras diferentes de absorver aquele conteúdo. Encontramos na internet tecnologia que ajuda e enriquece os métodos e a metodologia na hora de elaborar o plano de aula, né? Música, desenhos, jogos. Precisamos utilizar esses recursos, essa inovação, tanto nas aulas presenciais quanto nas aulas online, porque esses recursos ajudam na hora do entendimento da criança-aluno. Por que criança-aluno? Eu falo sempre criança-aluno, porque antes de ser aluno, é uma criança, é um jovem, é um adulto, é uma pessoa. Gostando desse conteúdo? Deixa seu like e inscreva-se. Tá bom? Muito obrigada. Curta o canal, inscreva-se, é muito importante, tá? Para o projeto aqui educacional, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.